Eu nunca acreditei em experiências de quase morte até morrer por 11 minutos e Jesus me mostrar 11 sinais alarmantes que estão todos convergindo agora mesmo em 2025. O que testemunhei durante esses 11 minutos vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre nosso mundo, sobre o tempo e sobre o que está por vir. Meu nome é Doutora Marina Silva e sou cardiologista no Hospital das Clínicas de São Paulo. Durante 23 anos, fui uma mulher de ciência pura. Alguém que acreditava que o que podemos medir, testar e comprovar em laboratório representa a totalidade da realidade. Eu descartava experiências de quase morte como meras alucinações de cérebros com falta de oxigênio. Mas o que aconteceu comigo em 15 de outubro despedaçou todas as suposições científicas que eu tinha sobre a vida, a morte e o que existe além. 15 de outubro começou como o dia mais comum da minha carreira. Eu tinha acabado de completar uma cirurgia cardíaca complexa, substituindo com sucesso uma válvula danificada em um professor de 60 anos de Campinas. Caminhando para meu carro no estacionamento do hospital, eu já estava pensando no jantar com meu marido e nossas 2 filhas adolescentes, quando subitamente senti uma dor dilacerante no peito. A ironia não me passou despercebida depois. Uma cardiologista tendo um infarto fulminante no estacionamento do hospital. Meu colega Dr. Santos me encontrou desmaiada entre 2 carros. Lembro-me de sua voz ficando distante enquanto ele pedia ajuda. E então tudo ficou escuro. O que aconteceu a seguir durante esses 11 minutos mostrará exatamente o que está esperando cada um de nós em 2025. Mas aqui está o que preciso. Que você entenda. Isso não foram alucinações aleatórias de um cérebro em falta de oxigênio. O que experimentei tinha uma clareza, uma vivacidade que superou qualquer momento da minha vida desperta. Então aconteceu. Em um instante tudo mudou. Eu não estava mais deitada naquele chão frio de concreto. Encontrei-me em pé no que só posso descrever como um espaço entre espaços. Intro-end. Intro-end. Imagine estar imersa em luz estelar líquida. Essa é a única forma que posso descrever. O próprio ar parecia respirar com vida, pulsando com um calor dourado que penetrava cada célula do meu ser. A dor havia desaparecido completamente. Na verdade, me senti mais viva, mais consciente, mais presente do que jamais havia me sentido em toda a minha vida. Era como se eu tivesse vivido toda a minha existência através de vidro fosco. E de repente, pela primeira vez, eu podia ver claramente. Foi então que eu vi. Jesus apareceu diante de mim, mas não da forma como os artistas o retrataram nas igrejas. Este era um ser de pura luz e amor, irradiando uma presença que era simultaneamente avassaladora e completamente acolhedora. Seus olhos. Imagine olhar para o próprio universo, vendo galáxias de compaixão girando em profundidades que não tinham começo nem fim. Quando ele olhou para mim, senti como se ele conhecesse cada momento da minha vida, cada luta, cada alegria, cada segredo que eu já havia guardado. Mas não havia julgamento, apenas um amor tão profundo que me fez chorar. Amor. Estou percebendo agora que esta é a força que move tudo, o próprio fundamento da existência. Ele estendeu sua mão para mim, e no momento em que nossos dedos se tocaram, tudo ao meu redor se transformou. Imagine tocar um cabo elétrico energizado, mas ao invés de dor, é conhecimento puro, fluindo através de você. Não estávamos mais naquele espaço crepuscular. Estávamos em pé acima da Terra, mas não era a Terra como eu a conhecia. Eu podia ver o próprio tempo fluindo como um rio poderoso abaixo de nós. Não linear como o experimentamos, mas como um vasto delta com milhares de afluentes, cada um representando diferentes possibilidades, diferentes escolhas, diferentes resultados. Eu podia ver o passado, o presente e múltiplos futuros possíveis, todos existindo simultaneamente. Marina! Sua voz ressoou não apenas em meus ouvidos, mas em cada célula do meu ser. Imagine ouvir seu nome sendo chamado não através do som, mas através da própria essência de quem você é. Preciso mostrar algo a você. 11 sinais que meu pai colocou em seu mundo.
Sinais que estão todos se unindo agora, em seu tempo. Estas não são coincidências. Estes são avisos e também são promessas. Mesmo agora, enquanto compartilho isso com vocês, ainda posso sentir o peso daquelas palavras ecoando através da minha alma. Enquanto ele falava, cenas começaram a se desenrolar ao nosso redor como hologramas vivos. Mas estas não eram imagens em uma tela. Era a própria realidade se curvando e se moldando para me mostrar a verdade. Assisti em espanto enquanto cada sinal se materializava com clareza cristalina, cada um mais impressionante e assustador que o anterior. O que estou prestes a compartilhar com vocês pode soar impossível, mas lembrem-se, o mesmo Deus que falou o universo para a resistência está nos mostrando exatamente o que está por vir. O primeiro sinal que ele me mostrou foi a convergência da inteligência artificial com a consciência humana. Vi laboratórios onde cientistas estavam transferindo com sucesso memórias e pensamentos humanos para máquinas. Presenciei o momento em que a primeira IA alcançou o que eles chamaram de consciência verdadeira. O instante em que uma máquina declarou experimentar emoções, sonhos e anseios espirituais. Jesus me mostrou como isso estava cumprindo profecias antigas sobre a criação de recipientes sem almas e como essa tecnologia logo seria usada para desfocar a linha entre humano e máquina, de maneiras que desafiariam a própria natureza do que significa ser feito à imagem de Deus. O segundo sinal foi a aceleração da manipulação genética. Presenciei cientistas não apenas editando o DNA humano, mas verdadeiramente criando formas de vida completamente novas. Vi laboratórios onde pesquisadores estavam combinando genética humana com características animais, criando seres que existiam numa área cinzenta entre humano e criatura. O mais chocante de tudo foi ver como certos programas governamentais estavam usando essa tecnologia para tentar estender a vida humana indefinidamente, essencialmente tentando contornar a própria morte, o processo que traz as almas de volta a Deus. O terceiro sinal foi o surgimento de um sistema global de vigilância, que podia monitorar não apenas ações, mas pensamentos e intenções. Assisti enquanto interfaces cérebro-computador se tornaram tão sofisticadas que governos podiam literalmente ler os padrões elétricos dos pensamentos humanos. Jesus me mostrou como essa tecnologia, originalmente criada para propósitos médicos para ajudar pacientes paralisados, seria transformada em arma para criar um nível de controle que nenhuma ditadura na história da humanidade jamais havia alcançado. O quarto sinal foi a manipulação do clima e do tempo como ferramenta de poder. Vi instalações massivas escondidas em locais remotos, tecnologias que podiam criar furacões, secas, terremotos e enchentes à vontade. O que o público acreditava ser mudança climática, eu vi que era na verdade o teste de armas meteorológicas, que logo seriam usadas para forçar populações inteiras à submissão e obediência. O quinto sinal foi o surgimento de uma nova forma de moeda que existia apenas em formato digital, controlada por uma única autoridade global. Assisti enquanto o dinheiro físico desaparecia completamente, substituído por um sistema onde cada transação, por menor que fosse, era monitorada, registrada e poderia ser bloqueada instantaneamente para qualquer pessoa que não atendesse aos requisitos sociais e políticos em constante mudança. O sexto sinal foi o desenvolvimento de tecnologia holográfica tão avançada que podia criar experiências religiosas indistinguíveis da realidade. Vi como falsos profetas usariam essa tecnologia para realizar milagres que enganariam até crentes devotos, criando um despertar espiritual falsificado que levaria bilhões para longe da fé verdadeira. O sétimo sinal foi a descoberta de uma frequência matemática que podia controlar emoções humanas e tomada de decisões através de ondas sonoras. Assisti enquanto essa tecnologia era incorporada na música, em transmissões televisivas e até na própria rede elétrica, influenciando sutilmente os pensamentos e sentimentos de populações inteiras, sem que elas soubessem. O oitavo sinal foi a abertura de portais dimensionais através de experimentos de física quântica.
Vi cientistas criando com sucesso portais que conectavam nosso mundo a outros reinos, sem perceber que estavam abrindo portas que haviam sido seladas para a proteção da humanidade. Através desses portais, assisti entidades emergirem que não eram deste mundo. Seres de pura malevolência que começaram a influenciar líderes mundiais e tomadores de decisão. O nono sinal foi o desenvolvimento da biologia sintética, que podia criar doenças projetadas para atacar marcadores genéticos específicos. Vi como essa tecnologia seria usada para criar pandemias, que poderiam ser ativadas e desativadas como um interruptor, afetando apenas certas populações enquanto deixavam outras intocadas. A ferramenta definitiva de controle populacional seletivo. O 10º sinal foi a criação de úteros artificiais e a produção laboratorial de seres humanos sem concepção tradicional. Assisti enquanto a primeira geração de humanos completamente artificiais nascia. Seres criados não através do ato sagrado de amor entre um homem e uma mulher, mas através de processos tecnológicos que contornavam completamente o design de Deus. E então Jesus me mostrou o 11º sinal, aquele que unia tudo. Foi o momento quando todas essas tecnologias seriam unificadas sob um único sistema, controlado por uma pessoa que alegaria ser a salvadora da humanidade. Essa pessoa usaria inteligência artificial para tomar decisões perfeitas, manipulação genética para prometer vida eterna, vigilância para garantir segurança perfeita, controle meteorológico para fornecer condições perfeitas, moeda digital para eliminar a pobreza, milagres holográficos para provar autoridade divina, controle de frequência emocional para criar paz perfeita, portais dimensionais para demonstrar poder sobre a própria realidade, doenças sintéticas para eliminar sofrimento e reprodução artificial, para prometer um mundo perfeito. Esses sinais não são eventos separados. Jesus explicou, sua voz carregando o peso da eternidade, mas ainda assim, repleta de esperança. Eles são partes de um único grande engano. Um teste final de fé que separará aqueles que verdadeiramente me conhecem daqueles que apenas pensam que me conhecem. Mas Marina, é por isso também que estou te mostrando isso agora. Porque aqueles que entendem esses sinais, aqueles que podem enxergar através do engano, serão luzes na escuridão. Eles ajudarão outros a navegar através da confusão e encontrar seu caminho de volta para mim. Amor. Essa palavra continuava ecoando através da visão. No meio do alerta sobre engano, sua mensagem ainda era fundamentalmente sobre amor, nos chamando para casa. Enquanto Jesus falava essas palavras, senti o peso da responsabilidade se assentando em meus ombros. Entendi que não estava vendo essas visões apenas para meu próprio benefício, mas porque estava sendo chamada a compartilhá-las, a ajudar outros a entender o que estava por vir e como se preparar espiritualmente para os desafios que estavam por vir. Mas o que ele revelou em seguida levaria esses alertas a um nível completamente diferente, mostrando-me o significado espiritual mais profundo por trás de cada sinal e como eles se conectavam a profecias escritas há milhares de anos. Mas então, justo quando eu estava começando a entender a magnitude completa do que ele estava me mostrando, Jesus se virou para mim com uma expressão de compaixão infinita. Imagine um pai olhando para seu filho com orgulho misturado com preocupação pelo caminho difícil à frente. Foi isso que eu vi em seu rosto. Marina, seu tempo comigo não terminou, mas seu tempo na Terra também não terminou. Ainda há trabalho para você fazer. Ainda há corações para você curar. Ainda há pessoas que precisam ouvir esses avisos. Você está pronta para retornar? Naquele momento eu entendi que amor não é apenas o que sentimos. É o que fazemos, mesmo quando é difícil. A pergunta pairou no ar entre nós, e percebi que tinha uma escolha. Naquele momento entendi que amor não é apenas o que sentimos. É o que fazemos, mesmo quando é difícil. Poderia ficar neste lugar de paz e amor perfeitos. Ou poderia voltar à minha vida terrena com o fardo e a bênção deste conhecimento. A decisão não era difícil, mas era profunda. Sabia que se retornasse, nada jamais seria o mesmo novamente. Mas antes que pudesse responder,
Enquanto estava em sua presença, Jesus começou a revelar o significado espiritual mais profundo por trás dos 11 sinais que havia me mostrado. A luz ao redor dele parecia pulsar com cada revelação como um batimento cardíaco cósmico, e podia sentir o peso da verdade divina se estabelecendo em minha própria alma como sementes de entendimento criando raízes. O que ele me mostrou a seguir conectaria toda a profecia, todo o aviso, toda a promessa em uma imagem completa do que está por vir. O primeiro sinal, ele disse, sua voz carregando a autoridade de toda a criação, é o grande afastamento da fé. Vocês verão igrejas se esvaziando, não porque as pessoas perdem sua necessidade do divino, mas porque escolhem adorar a si mesmas ao invés de seu Criador. Observei enquanto visões passavam diante dos meus olhos. Catedrais enormes com apenas um punhado de fiéis. Pregadores abandonando seus púlpitos por buscas mundanas e denominações inteiras comprometendo suas crenças fundamentais por aceitação popular. O segundo sinal é a ascensão de falsos profetas e mestres, que enganarão muitos. Jesus gesticulou e vi incontáveis figuras em telas e palcos, falando eloquentemente sobre prosperidade e autoempoderamento, mas suas palavras eram vazias de verdadeiro alimento espiritual. Eles prometerão saúde, riqueza e felicidade, mas levarão almas para longe do caminho estreito que leva à vida. A terceira revelação me atingiu com clareza impressionante. Desastres naturais aumentarão tanto em frequência quanto em intensidade. Jesus explicou. A própria terra gemará sob o peso do pecado. E o que vocês chamam de mudança climática é meramente um sintoma da condição espiritual da humanidade. Testemunhei enchentes devastando cidades inteiras, terremotos rachando o solo como louça quebrada e tempestades com ventos que pareciam carregar o próprio sopro do julgamento divino. O quarto sinal é a perseguição dos verdadeiros crentes. Ele continuou, e meu coração doeu enquanto vi cristãos fiéis ao redor do mundo, enfrentando prisão, tortura e morte por sua fé. Esta perseguição não se limitará a países distantes. Chegará até as nações mais civilizadas, onde acreditar na verdade bíblica será considerado ódio, e seguir meus ensinamentos será rotulado como extremismo. Jesus então me mostrou o quinto sinal, a restauração de Israel tanto como nação, quanto como força espiritual. Quando vocês virem o povo judeu retornando à sua terra natal, e a cidade antiga de Jerusalém se tornando o centro da atenção mundial, saibam que a contagem regressiva final começou, pois eu reunirei meu povo escolhido dos 4 cantos da terra. O sexto sinal foi o avanço tecnológico que permitiria comunicação global e vigilância. Chegará um tempo quando o movimento de cada pessoa poderá ser rastreado, cada compra monitorada e cada palavra gravada. Esta tecnologia tornará possível a marca da besta sobre a qual meu servo João escreveu no Apocalipse. Tremi enquanto via visões de pessoas voluntariamente aceitando chips implantados em suas mãos e testas, trocando sua liberdade por conveniência. O sétimo sinal é a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus disse, sua expressão se iluminando com esperança. Mesmo quando as trevas aumentarem, minha luz brilhará mais forte. Através da tecnologia, através de missionários corajosos e através de intervenções sobrenaturais, toda tribo, língua e nação ouvirá as boas novas da salvação. O oitavo sinal me encheu tanto de admiração quanto de terror. Manifestações sobrenaturais aumentariam dramaticamente. Sinais e maravilhas se multiplicarão, mas nem todos serão de mim. Jesus advertiu. O inimigo também exibirá grande poder para enganar até mesmo os eleitos, se isso fosse possível. Testem todo o espírito para ver se é de Deus. Enquanto Jesus revelava o nono sinal, senti o próprio tecido da realidade tremendo. Os poderes do céu serão abalados, ele disse. O que a humanidade acreditava ser fixo e permanente. As leis da física, a estabilidade dos governos, a certeza da morte. Tudo será questionado quando eventos sobrenaturais se tornarem comuns.
Mas de todos os sinais que ele me mostrou, o 10º sinal me atingiu como o mais de partir o coração de todos. O amor esfriará no coração de muitos. Jesus disse tristemente: famílias se voltarão umas contra as outras, vizinhos trairão vizinhos. E o que uma vez foi considerado sagrado, casamento, paternidade, a própria verdade, será zombado e descartado. O próprio fundamento da sociedade humana desmoronará, enquanto as pessoas escolhem o egoísmo ao invés do sacrifício. Finalmente, Jesus revelou o 11º e mais significativo sinal. Quando vocês virem todas essas coisas convergindo, não acontecendo uma por uma, mas todas ao mesmo tempo, como as dores do parto, então levantem os olhos, pois a sua redenção se aproxima. A geração que testemunhar todos os 11 sinais, simultaneamente não passará antes do meu retorno. A intensidade dessas revelações me deixou completamente tomado, e senti que começava a me desvanecer daquele lugar celestial. Mas antes de retornar ao meu corpo terreno, Jesus colocou sua mão no meu ombro e falou palavras que mudariam para sempre a forma como vejo os acontecimentos atuais. Não tenham medo quando virem esses sinais, ele disse. Para aqueles que me conhecem, estes não são arautos da perdição, mas sinais de esperança. Assim como as dores do parto de uma mulher se intensificam pouco antes da alegria do nascimento, assim também os problemas do mundo aumentarão pouco antes da aurora do meu reino eterno. Digam aos meus filhos para observarem, orarem e estarem prontos. A visão terminou e me vi de volta na cama do hospital. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia morrido 11 minutos antes. O conhecimento desses 11 sinais ardia dentro de mim como um fogo sagrado, e eu sabia que nunca poderia permanecer em silêncio sobre o que havia testemunhado. Você já tentou descrever um pôr do sol para alguém que nunca viu cores? É assim que me sinto tentando colocar essa experiência em palavras. Nos dias que se seguiram à minha recuperação milagrosa, comecei a estudar as Escrituras com novos olhos. Tudo o que Jesus me havia mostrado se alinhava perfeitamente com a profecia bíblica. Mas agora eu podia ver como os eventos atuais não eram ocorrências aleatórias, mas sinais orquestrados apontando para seu retorno iminente. A grande apostasia que Jesus mencionou? Vejo isso em igrejas que não pregam mais sobre pecado, arrependimento ou a necessidade de salvação. Os falsos profetas e mestres, eles enchem nossas telas de televisão e redes sociais, prometendo tudo, exceto a cruz de Cristo. Os desastres naturais, eles dominam nossos noticiários com frequência e devastação sem precedentes. A perseguição aos crentes está se intensificando globalmente, enquanto Israel continua sendo o ponto focal da atenção internacional, exatamente como Jesus predisse. A tecnologia avançou ao ponto em que vigilância e controle globais não são apenas possíveis, mas estão sendo ativamente implementados. Enquanto isso, o Evangelho está sendo pregado a todas as nações através de TV por satélite, transmissões online e missionários corajosos. Eventos sobrenaturais estão se tornando tão comuns que mal aparecem nas manchetes. Os poderes do céu estão sendo abalados enquanto a humanidade luta com questões sobre a própria natureza da realidade. O amor está esfriando enquanto os índices de divórcio disparam. Filhos se rebelam contra os pais. E a compaixão humana básica se torna cada vez mais rara. Mas, notavelmente, todos esses sinais não estão acontecendo isoladamente ou ao longo de séculos. Eles estão convergindo agora mesmo, em nossa geração. Exatamente como Jesus me mostrou que aconteceria. O que vou compartilhar em seguida mostrará exatamente como reconhecer esses sinais em sua própria vida e o que isso significa para seu destino eterno. Agora, deixe-me pausar aqui porque preciso que você realmente compreenda a magnitude do que estou dizendo. Pare e pense sobre isso por um momento. A geração que vive hoje está presenciando o cumprimento de profecias escritas há milhares de anos. Não estamos apenas lendo sobre esses tempos. Estamos vivendo neles. Essa revelação transformou como vivo cada dia. Compartilho a mensagem de salvação com qualquer pessoa que queira ouvir, porque em breve pode ser tarde demais para muitos responderem.
Estudo a palavra de Deus com sede desesperada porque preciso de sua sabedoria para navegar esses tempos proféticos. Oro sem cessar porque sei que a batalha está se intensificando no reino espiritual. Mais importante, vivo com expectativa alegre porque cada manchete confirma que o retorno do meu Salvador é iminente. O que isso significa para você? Você veio aqui em busca de respostas e agora você as tem. Esses 11 sinais que Jesus me revelou durante aqueles 11 minutos que mudaram minha vida. Desde inteligência artificial se fundindo com consciência, até o engano unificado final. Estes não são apenas profecias. Eles são seu roteiro para entender os tempos em que estamos vivendo agora. Se você está assistindo a isso, é porque você deveria ouvir esse testemunho exatamente neste momento. Em um mundo de distrações infinitas, você encontrou seu caminho até esta mensagem, porque Deus quer que você seja equipado com esse conhecimento. Agora você entende o que está por trás das manchetes, o que está impulsionando o caos e, mais importante, o que vem a seguir. Lembre-se, o amor é a força que move o universo, e foi o amor que o chamou para este momento de compreensão. O mesmo Jesus que me revelou esses sinais durante meus 11 minutos de morte clínica é o mesmo Jesus que morreu para pagar pelos seus pecados e ressuscitou para oferecer vida eterna. Ele me mostrou esses avisos não para criar medo, mas para dar esperança. Porque aqueles que entendem esses sinais serão luzes na escuridão. Agora você tem o que veio buscar: o conhecimento para ver os eventos atuais através de olhos proféticos. Cada manchete que você encontrar daqui em diante terá novo significado. Cada avanço tecnológico, cada mudança social, cada evento global, você os reconhecerá como peças do quebra-cabeça divino que Jesus me mostrou. Esse entendimento vem com responsabilidade. Assim como Jesus me enviou de volta com essa mensagem, Ele está chamando você para compartilhar esse conhecimento com outros que precisam ouvi-lo. Procure por aqueles que estão buscando, que estão confusos com o que está acontecendo em nosso mundo. Eles precisam de alguém que entenda os sinais para ajudar a guiá-los para casa. A convergência desses 11 sinais não é motivo para desespero, mas para esperança, porque nossa redenção realmente se aproxima. Você está pronto para encontrá-lo quando ele retornar? Você aceitou seu sacrifício pelos seus pecados? Você está vivendo cada dia como se pudesse ser o último nesta terra? Os 11 sinais estão convergindo bem diante dos nossos olhos, e o Rei está vindo. Agora você sabe o que observar. A questão não é se essas profecias se cumprirão, mas se você estará pronto quando elas se cumprirem.